Olá pessoal, daqui fala o Kitumba. Seja bem-vindo a mais uma aula onde a gente vai falar sobre BIM. Na aula passada a gente falou de inversão de controle e várias vezes eu defini e criamos um BIM. Então, no mundo do Spring, um BIM é um objeto. Então, vamos definir BIM como mencionado na aula passada. Um BIM é um objeto Java gerenciado pelo container de inversão de controle do Spring. O container do Spring é responsável por gerenciar um ou mais bins, ok? Ou posso dizer, é responsável por gerenciar um ou mais objetos. E esses bins são criados através de metadados de configurações fornecidos, por exemplo, através de um ficheiro XML. E dentro do container existem representações de objetos que são chamados de definição de bin. E essas definições contêm os seguintes metadados. Um nome de uma classe, ok, qualificada do pacote, que normalmente implementa a classe real que o BIM deseja definir. Para quem acompanhou a aula passada, eu criei uma classe carro e essa classe carro implementava uma interface veículo. Quando estávamos a configurar ou a criar o nosso BIM no ficheiro XML, eu chamei a classe ou implementei a classe carro, e não a interface. Então, um dos primeiros requisitos é que ao implementar um BIM deve ser uma classe real. Outra também é elementos de configurações comportamental do BIM, que definem como um BIM deve se comportar dentro do container. A gente vai ver isso quando começamos a falar dos escopos do BIM e quando começamos a falar do ciclo de vida do scope back. Existem também as referências do BIM, ok? Que são bins que trabalham com outros bins para poderem fazer a sua tarefa. Isso a gente conhece muito como dependências, e o Spring chama eles de referência, ou o manual do Spring também chama eles de colaboradores. Existem também outras configurações, outras formas de fazer configurações no Spring que a gente vai conhecer mais tarde. Então, todas essas metadados são um conjunto de propriedades que constituem o BIM definition, ou que constituem a definição do BIM, por assim dizer em português, ok? Então, eu tenho aqui uma tabela, onde mostra as definições do BIM. Temos a primeira opção, a segunda linha, né? A segunda linha, onde tem inicialização dos bins, nesse caso uma classe. Nessa opção aqui, já vimos na aula passada, onde tivemos que criar um elemento bin, onde foi definido o atributo ID e uma classe, ok? Então aqui a gente vai ver duas formas de inicializar um bin, ok? Isso pode ser feito através do elemento bin e depois vamos ver também através do método factor method, ok? Temos aqui a segunda opção, que é nomeando bins. Essa opção é a mais simples no meu ponto de vista, porque quem já programa em Java e um dos requisitos do curso de Spring Framework é programar em Java. Então, quem já programa em Java sabe o modo normal de nomear um objeto, ou sabe o modo normal de nomear um atributo, um método. Então, o Spring também segue a mesma forma como se nomeia no Java. Temos aqui o escopo, a gente vai falar em aulas futuras, a gente vai ver que existem 6 escopos, que são conhecidas como Singleton, Prototype, Request, Sections, Applications e WebSocket, que a gente vai ver também. Temos o construtor, que vamos falar de injeção de dependências, a gente vai ver como usar construtores, ok? Muito simples. E vamos ver também propriedades que trabalham na verdade com métodos sets e depois vamos tentar entender qual das opções seria apropriado usar um construtor ou uma propriedade. Temos o modo AutoWire, ok? Que atualmente é o mais usado.
ok? Injeção de dependência. Temos inicializações de lasers, temos o ciclo de vida callback, que é o método de inicialização, e o método de destruição. Então, são essas definições que a gente vai ver do BIM durante as videoaulas, ok? Ou durante a videoaula. Então, nessa videoaula eu vou falar de quatro, vou falar de classe, vou falar de nomes, ok? Vou falar de construtores com argumentos e vou falar de propriedades. Na próxima aula, irei dar continuidade com as outras. Mas é importante lembrar que as definições de bins são extremamente importantes para serem percebidas, ok? Então, eu tenho aqui um bin, ok? Meti aqui simplesmente uma imagem para a gente tentar entender. Conforme vimos na aula passada, temos aí um atributo ID, uma classe, ok? E uma outra propriedade nome. E temos uma série de outras propriedades que fazem parte do elemento bin, que a gente depois vai falar. Hoje, por exemplo, vamos usar, uma delas que a gente vai usar é o factor method, ok? A gente vai usar essa. Mas futuramente vamos ter que usar algumas delas. Não tenho a certeza que a gente não vai usar todas, mas vamos usar, por exemplo, o escopo, vamos usar o AutoWire, vamos usar o primary, ok? Vamos usar métodos de inicialização e métodos de destruição, ok? Vamos ver quando vamos a falar de ambiguidades, também vamos usar. Então, isso é apenas uma imagem só para poder ver quais são as propriedades que fazem parte do BIM. Então, vamos começar já por falar de nomes, nomeando um BIM.